é Pamela Souza. Aqui eu conto o relato onde o sobrenatural e o natural se encontram na verdade do Evangelho. Antes de começar o relato, peço a ajuda de vocês, que vocês se inscrevam, curta, comenta, compartilhe para que esse vídeo chegue em mais pessoas e melhore o engajamento do perfil do vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Antes de começar o relato, alerta gatilho. Caso você seja sensível, eu peço que você vá, dê uma olhada em outros vídeos meus, me ajuda da mesma forma, e sem mais delongas, vamos ao relato. Oi, Pamela, tudo bem? Como não sei o horário que você vai ler esse e-mail, boa tarde, boa noite ou bom dia. Normalmente eu gravo os relatos sempre de manhã por conta até do silêncio do bairro, né? Então fica melhor durante a semana e de manhã. Bom, o meu nome é Pamela e moro no Rio de Janeiro. O nome é fictício, tá? Tô falando meu próprio nome. E o nome do relato é Não Sai Orando por Qualquer Pessoa, sem saber se é a vontade de Deus, ou se você está preparado. Antes de começar o relato, deixa eu te explicar. Nasci num lar evangélico, assembleano, raiz. Todavia, o meu pai não era evangélico. E por conta desse detalhe e este fato, tive que conviver com a parentela do meu pai não cristã e acabei me atraindo por algumas coisas do mundo. Conforme fui crescendo, indo para a igreja, não foi como se eu gostasse, pois sou da época que muitas das coisas eram proibidas e era pecado. Até que quando eu cheguei lá, para os meus 15 a 16 anos, acabei me afastando da casa do Senhor. Meu histórico até aí, uns 4 anos antes desta data, é que minha vida passou a ser entre idas e vindas para a igreja. Até que tudo mudou em uma forma diferente. Eu comecei a procrastinar. A minha vida se resumia a acordar, tomar café, fazer o básico e voltar a assistir TV ou ficar no celular. Só dava uma pausa para tomar banho, fazer comida, comer e assim ia. Se acabava algum item em casa, eu não saía para ir no mercado, mandava mensagem para o meu esposo, para que quando ele estivesse voltando do serviço, comprasse o básico. Nitidamente entrei num princípio de depressão ou algo similar, mas até aí, pela misericórdia de Deus, não fui para o pior. Só que nesse tempo comecei a me esforçar a ir para a igreja. Coloquei na minha mente que eu não queria que Deus me colocasse numa prova ainda maior. Me obrigava a voltar para a casa do Senhor de uma forma pior, pois não queria que fosse assim devido ao meu histórico de idas e vindas. Quando tudo estava bem, eu me afastava. Dessa vez, eu via que não poderia sucumbir ainda mais. Então, mesmo estando desanimada, numa tremenda frieza espiritual, fui procurando ir para a igreja, até que um belo dia tive uma brilhante ideia de jirico, em começar a orar pelas pessoas, no caso, meus vizinhos. Olha, só só a casquinha que eu estava procurando, até porque hoje sei que as coisas não funcionam desta forma. No começo nada aconteceu, consegui orando, segui incluindo pessoas pelas quais foi ferramenta para tal experiência. Lembro como se fosse hoje. Com o hábito, como de hábito, me coloquei de joelho em frente à minha cama de dormir. Meu esposo e meus filhos já estavam dormindo, então A- iniciei as minhas orações. Até que iniciei a oração por uma jovem, minha vizinha, que estava com problemas mentais. Nessa época, ela tinha várias crises horríveis, assim como dizer que ela gritava como se estivesse discutindo com alguém. Curiosa, uma vez cheguei até a varanda da minha casa para ver o que estava acontecendo, pois anos antes desse dia, ocorreu algo com essa jovem que, consequentemente, ela engravidou do namorado paterno da avó. Assim foi o que relataram os conhecidos da família dela. Como a rua onde eu moro, na maior parte do tempo, fica deserta durante o dia, então fiquei preocupada quando ouvi os gritos dela. Então corri para a varanda
da minha casa, que estaria, corri para a varanda da minha casa, que dava de frente para a vista da casa dela, com 2 janelas abertas. Então, quando eu a vi, percebi que ela estava em crise e não havia ninguém ali. Senti uma pena, e aí foi por essa razão que decidi cadê? Por essa razão que decidi orar por ela, sem perguntar para Deus se poderia, até mesmo sondar se estava preparada ou capacitada para orar por ela. Até que chegou a noite em que mais uma vez fui orar, e assim comecei a orar por ela. Passei a sentir uma presença ruim dentro do meu quarto. Junto a essa presença, passei a sentir uma sensação de frio, medo, um desconforto. Observação: não que das outras vezes eu não sentia algo, só que dessa vez não foi algo nada comparado às experiências anteriores. Sim. No começo pensei que fosse algo da minha cabeça, e a sensação de frio fosse por conta do ar-condicionado. Mas não foi. Na hora lembrei que sempre tive essa sensação quando havia uma presença maligna presente. Sim, eu sempre tive a percepção, mesmo não sendo batizada pelo Espírito Santo. Gente, o batismo do Espírito Santo, ele é bondade, benignidade, mansidão, amor, alegria. Isso é batismo do Espírito Santo. Você ter um dom de sensibilidade ou visão aberta, ela nem sempre é enxergar, tá? É tocar, é sentir cheiro, é sentir sensações, é ouvir vozes. Isso é o dom de visão aberta, tá? Então, no caso, ela não sabia que tinha um dom de visão. Então, vamos lá. Mesmo não sendo batizada pelo Espírito Santo na época, tentei fugir tentei segui com as minhas orações, mas não consegui. Agradeci a Deus, pedi que Ele me concedesse uma boa noite de sono e fui me deitar. Quando fiz isso, acabei ficando de costas para o meu esposo e virada pela beira da cama. Então foi quando tudo começou. Fechei os meus olhos, tendo a certeza que não dormi. Foi só um fechar e abrir dos olhos. E quando meus olhos abriram, lá estava uma figura masculina toda preta, com os olhos brancos e no meio só a bolinha preta, que todos nós temos. A menina dos olhos, ou o nome correto, íris. Ele estava exatamente de joelho, no mesmo lugar onde eu estava segundos antes, com as mãos pousadas, com a palma das mãos para cima, como se estivesse debochando. Fiquei com Fechei os meus olhos imediatamente, clamando ao Senhor mentalmente. A presença dele não saía do quarto, e com uma postura medrosa virei para o meu esposo, tentando acordá-lo, e pedi que me abraçasse forte para que o medo e a sensação de frio passasse. Demorei um tempo para dormir, até que a presença desapareceu. Consegui relaxar e dormir. Depois dessa noite, parei de orar por essa jovem. Tempos depois, eu estava mais firme na casa do Senhor. Fui batizada pelo Espírito Santo e comecei a ajudar, e com a ajuda das irmãs da igreja, descobri que eu tenho o dom da revelação. Porém, quando eu contei sobre as visões, ela disse que eu não tinha o dom da visão aberta, e sim da revelação. Porém, depois de pesquisar, eu vi que eu tenho um dom de visão, só que fechada. E creio que Deus abriu a minha visão naquela noite para me para que eu entendesse no que eu estaria me metendo, em uma forma de me alertar, sabe, Pamela? Visão aberta, além dessas coisas que eu te contei, eu tive mais 2 nesse ano, mas não foi como mas foi como se Deus permitisse ver para me alertar, mas não se preocupar. Essas 2 não foi por voltar a orar pela jovem, mas para saber que eu preciso da permissão de Deus, certo? Ou parar de bancar a boazona ou a caridosa. Foi por questão de alerta mesmo. A atitude que eu deveria ter tomado primeiro era me posicionar. Então, para endossar o que muitos irmãos em Cristo sempre alertam, não sai orando por qualquer pessoa sem saber se é a vontade de Deus e se você está preparada. Para finalizar, não se acovarde quando o Senhor te chamar para interceder por alguém. Quando você obedecer ao Senhor e o inimigo obedecer ao Senhor.
E o inimigo tentará te intimidar e até mesmo na tentativa de fazer você acreditar que você fez algo errado, mas não acredite. Peça a Deus. Caso você tenha dúvida, não faça isso. Obrigado, Pamela, pela sua atenção e que Deus te abençoe. Gente, orar pelo próximo é algo muito sério. Não é só sair orando, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus ele permite, né, que a gente veja algumas coisas para que a gente fique em alerta, tá bom? Esse foi um relato de uma seguidora. Eu deixo sempre o meu e-mail fixado na descrição do vídeo e sem enrolação, até o próximo vídeo. Tchau.